Olá, pessoal! Nossa, há quanto tempo que eu não apareço aqui, mas olha, não esqueci não, é que esses 2 últimos meses foram realmente muito puxados. Mas quem é vivo sempre aparece, estou aqui e vou me esforçar para que a partir de agora eu esteja mais presente aqui com vocês. E hoje eu vou trazer para vocês esse livro aqui, Como Tigres na Neve, que é da Ju-Hee Kim. E a tradução é da Alessandra Stech. Ele foi publicado pela editora Melhoramentos. E de que trata Como Tigres na Neve? Este livro trata de um período da história coreana que se estende, ele faz a cobertura do período de 1917 até 1965. A história começa em 1917. A Coreia, de 1910 a 1945, ela esteve sob domínio japonês. Então, nesse período que a história se refere, está o Japão dominando totalmente a Península Coreana. E a história começa com um caçador coreano muito pobre. Ele está numa montanha, é inverno, então a montanha está coberta de neve, e ele está caçando um tigre. E ele está muito fraco, porque naquele período a Coreia vivia em situação muito precária. O Japão tomava tudo e as pessoas morriam, inclusive, de fome mesmo. Então ele estava caçando para poder alimentar os filhos, e se ele conseguisse pegar esse tigre, ia dar para a família dele sobreviver por um período de 1 ano, porque a pele do tigre era muito cara e também a carne era consumida. Então ele tinha essa esperança de conseguir pegar esse tigre para conseguir dar alimento para os filhos dele por um período aí de 1 ano. Só que ele não consegue capturar o tigre e ele desmaia de fome na neve. E paralelamente, nesse mesmo momento, tem um grupo de oficiais do exército japonês que está também nessa mesma montanha caçando, e eles se perdem, eles não conseguem encontrar o caminho de volta. E aí um deles, o Yamada Genzo, encontra esse caçador e ele acha que ele está morto, mas aí ele se aproxima e verifica que ele ainda está respirando, e leva para o acampamento do grupo de oficiais. E aí eles conseguem dar comida para ele, e ele consegue se recuperar. E aí ele guia, como ele conhece bem a montanha, ele guia o grupo de oficiais de volta à cidade. E aí o restante do grupo quer matá-lo, mas o Yamada Genzo acaba convencendo-os a deixá-lo ir embora. E como ele não quer ficar devendo favor ao caçador, ele dá para ele uma carteira de prata, uma cigarreira de prata. E essa cigarreira, ele diz para ele: se em algum momento você estiver em dificuldade, apresente esta cigarreira, diga quem lhe deu, aqui tem meu nome gravado, e você vai ser ajudado. Então passa o tempo, alguns anos depois, a gente vai estar em outro local, em Pyongyang. Deixa eu ver se é assim mesmo. Pyongyang. Uma família, como naquela época a miséria era muito grande, a fome era muito grande, muitos pais, muitas famílias vendiam seus filhos. E aí a gente vai ver um momento em que uma mãe vai levar a filha dela de 10 anos, a Jade, para vender para uma cortesã, que tem uma casa de cortesãs nessa cidade. E a cortesã fica com a menina e vai treiná-la para se tornar uma cortesã. Essa cortesã, dona dessa casa, é a Silver. Ela ajuda secretamente um grupo de rebeldes que luta pela independência da Coreia.
E um dia a casa dela é invadida por japoneses. Ela tem 2 filhas, a Lotus e a Luna. E um dia a casa dela é invadida pelos japoneses, a Luna é violentada, e aí ela envia a Jade, a Luna e a Lotus para a casa de cortesãs da prima dela, que fica em Seul. E aí lá elas continuam o aprendizado delas para se tornarem cortesãs. Nesse mesmo dia em que elas chegam em Seul, chega também o filho daquele caçador que foi salvo lá pelos japoneses. O nome dele é Jung-ho. E aí ele chega lá, encontra um grupo de delinquentes que moravam embaixo da ponte, e ele se junta a esse bando, e a vida de Jade e Jung-ho vai correr paralelamente. Jung-ho acaba se tornando o líder dessa gangue, passam a explorar os comerciantes ali e acaba se dando bem, conseguindo ter uma vida boa. No começo, assim que chegou lá, esse grupo de delinquentes passavam muita fome e faziam pequenos furtos para sobreviver, mas depois, com essa sistematização da exploração dos comerciantes, eles acabam tendo uma vida melhor. E a Jade vai se desenvolver, vai exercer a profissão de cortesã e vai se tornar atriz. A Lotus vai se tornar cantora, e eles vão enfrentar todo esse período que durou a dominação japonesa, vai atravessar a Guerra das Coreias, porque, não sei se todo mundo sabe, mas em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Península Sul-Coreana foi dividida. A parte do norte ficou sob o domínio da China, e a parte do sul, que é a Coreia do Sul, que hoje a gente conhece, ficou sob o domínio dos Estados Unidos. E aí depois teve a Guerra das Duas Coreias, e esses 2 personagens principais, o Jung-ho e a Jade, vão atravessar todo esse período com suas lutas. O Jung-ho vai acabar se envolvendo como líder do movimento de independência da Coreia, que era comunista. Então ele lutava para dividir a Coreia, pela independência da Coreia do Japão, mas para a Coreia tornar-se comunista. Acaba que os planos dele não dão certo, a Coreia acaba sendo dividida, a Coreia do Sul fica sob domínio dos Estados Unidos, e aí os comunistas são perseguidos. E um episódio interessante que vai resgatar lá o início da história é que quando estava essa perseguição aos comunistas, houve um massacre, e os que foram pegos, que não foram executados, foram presos, e o Jung-ho estava na fila de execução. Mas aí ele sempre carregou aquela cigarreira que o pai dele deu para ele. E ele sempre carregou aquilo junto com ele, não largava de jeito nenhum, não se separava daquela cigarreira. Então, quando ele estava na fila de execução, quem era o comandante que estava lá supervisionando a execução era o Yamada Genzo, aquele que deu a cigarreira para o pai dele. E aí, em algum momento, a cigarreira do Jung-ho cai no chão, e o Yamada Genzo reconhece o Jung-ho como filho daquele caçador, e o livra do pelotão de fuzilamento. Então, é uma história muito interessante, muito boa de ler, a gente não consegue largar. Não é assim aquela escrita como da Lim Ji, que é de Pachinko, né? O livro não tem a qualidade de Pachinko, o Pachinko é fenomenal, mas é muito bom, muito agradável, eu super recomendo.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like se tiver gostado ou dislike se não tiver gostado. E eu prometo que voltarei mais constantemente aqui com novas leituras para vocês.